20h05. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Nosso grupo Rito Brasileiro Graus Simbólicos, a noite de hoje, vai ter a palestra ministrada pelo nosso irmão Tadeu Santiago, que vai falar sobre a vida de Álvaro Palmeiras. É uma parte do trabalho que ele apresentou no concurso que foi realizado pelo Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 2020, cujo o título do concurso de redação era Vidas e Obras de Álvaro Palmeira, vanguardeiro da maçonaria. Nosso irmão Tadeu Santiago participou do concurso, foi feliz, né, por participar, tomou conhecimento de um pouco mais da vida do Álvaro Palmeira, mas não chegou a ser classificado. Mas está lá, aguardando a oportunidade lá de esse trabalho dele fazer parte de uma publicação que será realizada pelo Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. O nosso irmão é mestre maçom da loja Monte Castelo, no Rio de Janeiro, e vamos passar a palavra para ele iniciar a sua palestra. Antes, porém, rogamos a proteção do Supremo Arquiteto do Universo para que nos possibilite, né, o entendimento necessário para adquirirmos um pouco mais de conhecimento. Eu posso complementar o currículo dele, que ele passou para mim? Tenha bondade, meu irmão, por favor. Então, Tadeu Santiago, ele iniciado em 15/6/2018, lá na Augusta Respeitável Loja Simbólica, Monte Castelo. Atualmente ele exerce o cargo de mestre de cerimônia. Ele é formado em engenharia industrial elétrica, com ênfase em telecomunicações. Possui cursos e atua nas áreas de administração de sistema, gestão de projeto de rede, infraestrutura e telecomunicações, banco de dados, programação, modelagem preditiva e analítica, e é membro da Ordem Rosa Cruz, a moto. É só isso, obrigado, meu grande irmão. João. Opa, feito aqui o devido acréscimo, passamos a palavra para o nosso irmão Tadeu Santiago. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Primeiro de tudo, eu queria agradecer aí o convite do irmão João Dias. Muito obrigado. Se é possível estar aqui com vocês hoje. Obrigado também ao nosso grande incentivador lá da loja Monte Castelo, o César. Sempre instigando a gente lá para fazer trabalho, para apresentar, para fazer, né, algumas ideias, algumas coisas lá de trás, né, vir à tona e a gente continuar com esse processo, com essa corrente. Então, meus irmãos, boa noite. Hoje iremos falar um pouquinho aí, né, sobre o maçom Álvaro Palmeira. Como o irmão João Dias falou, né, ano passado eu participei lá do concurso literário, efetuado pelo Grande Oriente do Brasil, e eu pude, né, aprender um pouquinho mais, né, pesquisar sobre esse personagem, e é um personagem muito complexo. O irmão João Dias falou agora sobre o título lá do concurso literário, né, Vidas no plural. Eu achei de uma sensibilidade, depois que eu conheci, né, o personagem Álvaro Palmeira, quem foi ele, uma sensibilidade incrível, né, porque realmente são vidas, né, não é uma vida só. São vários personagens dentro de um só. E, como falei, né, o ano passado a gente teve o centenário lá do Álvaro Palmeira, por isso que foi feito o concurso. Ele foi iniciado na maçonaria em 1920, e foram 72 anos aí, meus irmãos, de vida maçônica. E ele exerceu quase todos os cargos da alta administração na época. Ele, pesquisando, né, entendendo um pouquinho a vida dele, a gente pode observar que ele tentou tudo que podia na época dele para consolidar as potências simbólicas com os vários ritos existentes. E, no final, o desejo dele era construir, dentro da maçonaria, né, falando de maçonaria, construir uma maçonaria mais unida e fraternal. Antes de tudo, né, vamos alinhar um pouquinho aqui os objetivos desta apresentação. Bem, como eu falei, né, ele é uma pessoa bastante complexa, muito plural.
e era ativa na sociedade. E não vou tentar aqui esgotar, em momento algum, né? Meu objetivo seria esse, esgotar aqui o assunto Álvaro Palmeira, longe disso. Seriam necessários vários livros, aí, coleções, e mesmo assim não conseguiríamos, que ele foi uma pessoa muito ativa nas várias vidas dele, vamos dizer assim. O intuito aqui que eu vou apresentar para vocês é mais instigar a curiosidade para que a história se perpetue. E procuremos, né, em fontes confiáveis, isso é muito importante nos dias de hoje, novas informações sobre a biografia dele. Para facilitar o entendimento, eu vou descrever, né, em ordem cronológica, um pouquinho do perfil do Álvaro Palmeira. Vamos falar um pouquinho da vida acadêmica dele, profissional, do ser político também, e, né, por último, finalmente, o maçom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área de pesquisa, isso daí às vezes eu faço até pesquisa por hobby também. É muito legal você pegar um assunto, destrinchar, né, vai pesquisando. Eu utilizo, né, sempre que possível, algumas ferramentas, o método científico em si, né, inclusive é um dos livros de cabeceira que eu tenho aqui, é O Discurso do Método, do René Descartes. Então, eu acho muito importante você usar, né, ferramentas dentro da metodologia científica. Por exemplo, você, quando vai falar sobre alguma coisa, você tenta apresentar uma síntese, né? E a síntese nada mais é o quê? Você primeiro tem uma tese, você procura e faz a sua tese. Depois você tem que desconstruir a sua tese, você tem que pegar argumentos contrários, você cria uma antitese, vamos dizer assim. E no final você tem a sua síntese. Então, eu acho que é muito importante isso, ainda mais nos dias de hoje, né? Você sempre confrontar suas próprias ideias. E é uma coisa que eu tento fazer sempre que possível aí na minha vida. No caso aí do Álvaro Palmeira, como ele é uma pessoa muito complexa, na época, né, da minha pesquisa, eu tentei criar assim, linhas do tempo, vamos dizer assim. O Álvaro Palmeira acadêmico, então o estudante, né, o estudioso, vamos dizer de uma maneira geral, o político, né, o maçom, o médico. Vamos criando linhas e colocando essas linhas em paralelo, e a gente tenta depois conectar elas. Imagina linhas em paralelo num caderno mesmo, e a gente meio que traçando como se fosse uma senoide. Um pontinho vai ligando o outro na outra linha de cima, e às vezes você sente que ela está impulsionando a linha de cima, às vezes, na verdade, está retroagindo, mas isso também é positivo, né? Então, é só uma ideia aí meio, vamos dizer assim, meio lúdica, né, para entender um pouquinho aí de como é o processo de uma pessoa tão complexa, né? Como é que a gente pode fazer isso, esse processo de pesquisa. Bem, para começar, eu coloquei aí essa figura, que eu acho essa figura muito interessante, do Bob Carlyle. Na verdade, ele é uma estátua, né? E foi feita uma figura baseada nela, que é o homem se construindo. Por que o homem se construindo, o homem em busca de si mesmo? Essa figura traz para mim várias reflexões. A primeira delas é que o homem ele é um ser histórico. E essa figura me lembra muito isso. Bem, em algumas conversas que eu tive no ano passado, que foi o ano do centenário, né, do Álvaro Palmeira, e até observando alguns materiais que eu encontrei, sobretudo, né, quando se falava sobre maçonaria, eu vi que em alguns momentos dissociava-se, né, o ser maçom do ser político, principalmente político dele. E eu entendo que a gente está num período muito complexo da nossa história, né, do mundo e do Brasil de uma forma geral, com vários pontos de vista até meio extremistas, mas a gente tem que jogar tudo isso no lixo quando a gente resolve pesquisar de verdade, né? Temos que fazer a nossa tese, depois construir nossa antitese. Enfim, na época que eu comecei essa pesquisa, eu notei isso, só que a gente começa a imaginar que uma pessoa como Álvaro Palmeira, que revolucionou a maçonaria, que bateu de frente, né, com os poderosos da época, que era contestador por natureza, ele não ia ser diferente na vida profana dele, né, meus irmãos? Não tem como você pensar que uma pessoa como ele seria um leão dentro da maçonaria e um cordeirinho na vida profana.
né? O hábito faz o monge. E eu gosto muito da área de simbologia, né? De estudar simbologia. E na simbologia, não todos os símbolos, mas a gente vê que de maneira geral, os símbolos eles costumam nascer lá no meio profano, né? O símbolo ele tem uma aplicação prática antes de ser símbolo. Por exemplo, uma alavanca, uma ampulheta, né? Vamos dizer assim. Ninguém pensa, eu vou criar um objeto que eu vou querer que ele sirva para simbolizar a passagem do tempo. Eu vou botar aqui 2 vidrinhos côncavos com areia passando entre eles. Isso vai simbolizar para mim o tempo. Eu vou botar lá na câmara XYZ. Não é assim que funciona. Na verdade, a ampulheta já tinha uma função prática e a gente translada essa aplicação prática para a simbologia. E a gente pode entender da mesma forma o Álvaro Palmeira também. O meu jeito, né, de fazer pesquisa, o meu jeito de entender as coisas. A gente pode, assim como na simbologia, a gente vai transladar um pouquinho do mundo, do jeito dele no mundo profano para entender ele dentro da maçonaria. E quando a gente faz essa translação simbólica, é de uma maneira conciliatória, onde a gente vai entender tanto a vida dele dentro da maçonaria quanto nas outras linhas do tempo, nas outras vidas dele, vamos dizer assim. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho nessa noite de hoje. Quem foi Álvaro Palmeira? O que eu fiz aqui? Eu vim aqui no meu browser, né, no meu navegador de internet, coloquei aqui Álvaro Palmeira. Até lá eu fiz uma palestra a essa similar, né, similar a essa na minha loja, da Monte Castelo, e até eu abri aqui umas observações, que aqui eu vou fazer só um parêntese rápido. Quando eu fiz isso daí, eu tive o cuidado de limpar o histórico de navegações, limpar os cookies do browser. Por que isso? Aqui, né, abrindo um parêntese. Porque os algoritmos de internet, de uma maneira geral, eles querem vocês felizes navegando na internet. Que hoje em dia, né, tem redes sociais, sites, muitos deles são monetizados. Então, uma pessoa feliz continua feliz, conversando com outras pessoas que corroboram da ideia dela, e ele vai gastando o tempo dele na internet. Os algoritmos querem seu tempo lá dentro, né? Então, logicamente, é melhor uma pessoa mais feliz continua gastando, vamos dizer assim, né? Você está dando seu tempo, a sua, né? Tempo de vida. E os algoritmos gostam disso, porque se eles começarem a colocar ideias para você que choca com as suas teses, o que você acredita, você vai parar de navegar e vai começar a pensar, vai ficar um tempinho lá pensando na vida, e isso não é legal. Então, os algoritmos, eles preferem que você fique feliz e só encontre gente que pense como você. Então, vai criando aos poucos uma bolha, né? Uma redoma de vidro. E aí a pessoa até se assusta quando vai lá para o mundo real, fora aí do virtual, né? E vê que tem pessoas que pensam diferente dela. É um absurdo, né? A pessoa se assusta. Então, na minha loja lá eu falei um pouquinho sobre isso, já teve até uma outra palestra sobre isso também. É muito importante, porque o maçom, ele é um homem do seu tempo, né? Como homem do seu tempo, ele tem que entender como funcionam as ferramentas de hoje. A gente aprendeu com as ferramentas do passado que nos levaram a chegar no dia de hoje. Então, temos que continuar esse processo. Então, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a internet, não nos deixar, né, ficar nessa bolha aí. Então, final do parênteses, eu até coloquei porque a primeira vez que eu fui printar essa tela, aí eu achei interessante falar isso lá na loja. Aí eu falei outras coisas lá também, né? Porque veio, você botar Álvaro Palmeira, vinha tudo que eu tinha pesquisado. Lá na época do concurso, né? E não era essa a intenção, era verificar de maneira crua o que viria. Então, voltando aqui, eu fui lá no meu browser, no meu navegador, e coloquei Álvaro Palmeira. Ele sugeriu para mim maçonaria, ou somente, tão pura e simplesmente, Álvaro Palmeira. Eu vou escolher primeiro Álvaro Palmeira maçonaria, vou aceitar a sugestão dele. E olha o que aparece aqui para gente. Álvaro Palmeira, sobre maçonaria, grão-mestre, ele foi médico, professor, diretor de faculdade de medicina, iniciado maçom, ali embaixo fala sobre o rito brasileiro. Bem, o mundo, né? Cor-de-rosa, um mundo bonito. Agora vamos voltar lá no nosso browser
e vamos escolher essa segunda opção aí, só o Álvaro Palmeira. A coisa já muda um pouquinho de figura, meus irmãos. Álvaro Palmeira de comunista legalista, aqui tem também um adendo aqui falando sobre a maçonaria, Álvaro Palmeira falando aqui sobre anarquismo, e realmente, né, ele foi um dos articuladores lá da insurreição anarquista de 1918, foi preso. Enfim, você vê, né, que o próprio algoritmo aí já traz para a gente duas coisas diferentes, né? E afinal, quem foi ele, né? Álvaro Palmeira. Aí aqui uma ferramentazinha aí que a gente às vezes faz, né, para começar uma pesquisa e tal, um brainstorm, vamos dizer assim. Eu coloquei algumas denominações que eu encontrei sobre Álvaro Palmeira, tanto nas lives que eu assisti no ano passado, ou então no material que eu encontrei na internet, conversando com alguns irmãos. Álvaro Palmeira, denominação: professor, legalista, uma mente inquieta, médico, perseguido político, visionário, comunista, revolucionário, anarquista, contestador, rebelde, maluco, beleza, maçom, redator, enfim, né? Foram essas as denominações que chamou um pouquinho a minha atenção, eu botei lá no caderninho na época. Mas afinal, quantas vidas cabem em uma única vida? Quem foi Álvaro Palmeira? Médico, estudante, estudioso, professor, anarquista, político, maçom. Quem foi esse nosso personagem? Então, para a gente entender todas as formas de ser do Álvaro Palmeira, entender, né, de uma maneira geral a sua obra, entender até as suas vidas, no plural, é importante a gente entender o que moldou o maçom Álvaro Palmeira. Entendeu? Sem deixar nada de lado, sem deixar nada de fora. Vamos começar a nossa trajetória aqui, meus irmãos, no nascimento dele, que foi em 18 de julho de 1899. E depois disso ele inicia a sua trajetória acadêmica e profissional em 14. No ano de 14, ele já estava entre os 1.432 candidatos a uma prova para nomeação de adjunto interino de terceira classe, tendo sido aprovado. Isso daí foi lá na Escola Modelo Estácio de Sá. Em 14 também, ele concorre a um concurso de História Natural e Higiene da Escola Normal, e ele passa nesse concurso e começa a atuar como auxiliar de ensino nas escolas primárias. Em dezembro ainda desse ano, ele foi dispensado do cargo. Por que ele foi dispensado do cargo? Ele ainda não tinha terminado a escola normal. Mas você já vê aí, né, que em 14, ele ainda novo, já corria atrás do que ele queria, do que acreditava, ninguém freava ele. Então você já sabe, né, só aí a gente já pode ver um pouquinho do que ele se tornaria. Ano 18. Em alguns jornais da época, eu até tomei o cuidado na época que eu dei uma olhada, né, que eu fiz essa pesquisa, eu peguei alguns jornais que eu encontrei da época, até mandei para 2 colegas meus que trabalham com isso, e eles atestaram, né, a veracidade lá dos jornais, que é uma coisa muito importante, né, a gente fazer hoje, né, verificar, né, se a informação que a gente está encontrando, que a gente está consumindo, ela é verdadeira. Então eu fiz isso e realmente, além de ser verdadeiro, ele era muito falado naquela época. Ele sempre estava em evidência. Então, continuando, em 18, a gente tem o Álvaro Palmeira mais politizado e atuando ativamente nos sindicatos trabalhadores. Nesse período, ele já começou a realizar conferências e palestras em aulas, né, de escolas operárias, e ele se aproxima também das ideias anarquistas. O que ele queria, que ele falava muito nessas palestras, era o rompimento, né, com as hierarquias das dominações estabelecidas e controladas por seletos grupos da época. Então, aqui, meus irmãos, é importante a gente contextualizar as coisas. Está em 1918, né? Tinha apenas 34 anos aí da dita abolição da escravatura, né? Que quem conhece um pouquinho sabe que não foi desse jeito, mas vamos supor que foi, que depois dali todo mundo já estava livre e a igualdade reinava. Mas eram só 34 anos, né, da abolição. Então, os grupos dominantes da época eram compostos por quem? Escravocratas, racistas, misóginos, pessoas que eram contra os direitos trabalhistas, né?
Isso daí é uma tecla que o Álvaro Palmeira batia muito nessa época, os direitos dos trabalhadores, os direitos do proletariado. Então, tem alguns discursos dele que ele fala muito disso. E essa elite, né, acreditava que o ser humano, né, que o trabalhador lá da época, ao invés de reclamar das condições de trabalho, que às vezes eram mais de 12 horas aí de jornada diária, ele deveria agradecer de ter trabalho, né? Ele não deveria reclamar por não ter direitos, né? E Álvaro Palmeira se rebelou contra isso e começava a fazer palestra, falar, né, sobre a sociedade lá, sobre a elite dominante dessa época, que é bem diferente aí da elite dominante de hoje. Mas infelizmente não, né? Então, ele já se rebelou contra isso naquela época. Então a gente vê que, apesar dele, em 1918, ele não ter sido iniciado ainda na maçonaria, ele já trazia, né, alguns daqueles ideais maçônicos, pelo menos aqueles ideais que estão até no imaginário popular também, para quem tem uma simpatia no mundo profano, né, pela maçonaria, que é aquele homem defensor dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que condena a exploração do homem por outro homem, que acredita que todos são iguais, livres, né, e por aí vai. Então a gente já vem 18, né? Ele é ainda muito novo, já preocupado com tudo isso. Então é importante a gente contextualizar, entender o porquê, né? Porque às vezes a pessoa fala, anarquista e tal, mas vamos contextualizar, vamos entender em que época nós estamos. Bem, 1919, Liga dos Professores. Ele passa a integrar a Liga dos Professores e neste mesmo ano ele foi nomeado professor da segunda escola masculina do 21º Distrito. Em 21, ele já é professor adjunto da Escola Visconde de Mauá e ao finalizar a escola normal, ele já inicia o curso de medicina. E em 22, ele foi representante da Liga dos Professores da Assembleia Geral, realizada na sede da União dos Operários Municipais. 9 de dezembro de 1920, ele foi iniciado na Loja Fraternidade Espanhola, ou seja, ele começa aí a vida maçônica dele. A vida dele maçônica foi bem ativa, né, repleta aí de altos e baixos. Ele exerceu diversos cargos no Grande Oriente do Brasil, entre eles conselheiro, deputado à soberana Assembleia Federal, Legislativa, grão-mestre adjunto, grão-mestre, mas por enquanto aí a gente ainda está em 20. Vamos seguir com a nossa senoide lá, entre as linhas, né, das vidas dele, que aí por enquanto ele chegou a entrar. 6 anos aí já de maçonaria, ele é capa do jornal O Imparcial. Você pode ver aí na capa, né, na primeira página do jornal, falando sobre ele. Em cada homem, um operário, o problema do ensino técnico profissional, e ele divide a capa aí com uma outra manchete, a crise comunista. Eu procurei a entrevista dele, né? Nessa entrevista ele defende o ensino técnico profissional, vinculado à escola popular, propondo a redução do ensino primário de 7 para 4 anos. E após o primário, o estudante, né, o aluno, ele estaria apto ao ensino técnico profissional. Como eu disse, né, nessa época ele já dividiu, né, já colocaram lá no jornal uma manchete ao lado dele, a crise comunista, já associando aí um prelúdio, né, do que vai por vir na frente, mais à frente. Ele participa também do Comitê de Defesa dos Direitos do Homem, do Comitê Popular de Combate à Fome. Então, assim, ele sempre estava engajado nessas lutas sociais, nessas lutas populares e com os ideais, né, da igualdade e justiça. Vou pegar uma aguinha aqui. Bem, ele era requisitado em várias conferências naquela época. E algumas dessas conferências tinham um certo teor anarquista, que alguns jornais da época falavam. E resultou em várias prisões, uma dessas conferências, entre elas a do nosso personagem de hoje, Álvaro Palmeira. 15 dias após as prisões, as associações de trabalhadores criaram um chamado Comitê de Agitação naquela época. O objetivo desse comitê era criar uma simpatia, né, e libertar os presos. E 3 nomes eram os principais aí da busca desse comitê: Astrogilo Pereira, Carlos Dias e Álvaro Palmeira. Então, os jornais da época falam, né, muito
sobre essas palestras que ele dava, sobre a agitação política da época, né? Então, inclusive, aí tem uma manchete, Máscaras Abaixo, que foi do jornal A Razão, falando que levou vários militantes, né, e professores à prisão. Os jornais chamavam, né, alguns jornais na época chamaram ele de paladino dos proletários. E esse, como eu falei, né, esse comitê teve sucesso, ele foi solto, e 6 dias depois da prisão já discursava de novo na Assembleia da União dos Operários da Construção Civil, ou seja, ele era aquela pessoa que acreditava no que ele estava fazendo e ninguém parava. Ele ia no que acreditava e ponto final. 1927, vamos avançando. Agora ele já está formado em medicina. Ele assume a direção da Escola Visconde de Mauá. Nesse período, ele também integrava já o corpo médico da Liga dos Professores e ofertava consultas aos associados dessa liga. Anos 30, era Vargas. Eu acho, só uma observação aqui, muito interessante se estudar na história do Álvaro Palmeira, que a gente estuda um pouquinho também da história do mundo e do Brasil, né? Ele pegou vários períodos aí da história. Então, agora estamos nos anos 30, na era Vargas. Palmeira foi alvo, né, de um inquérito sobre irregularidades administrativas na Escola Visconde de Mauá. Nunca foi confirmado, mas apesar desse inquérito não ter encontrado nada, né, não ter seguido adiante, a conduta ética dele permaneceu, né, não foi encontrado nada que desabonasse ele, mas ele acabou sendo afastado do cargo de diretor. Ou seja, naquela época, né, mesmo nada tendo sido provado, as fake news aí já funcionavam, como nos dias de hoje, né? Já, mesmo não encontrando nada, já foi suficiente para alcançarem, pelo menos parcialmente, aí, o objetivo do que queriam. Vamos avançar agora um pouquinho na história, que esse período foi muito conturbado, né? Tem bastante informação, e ele foi também redator do jornal A Voz do Povo, ele teve vários destaques em comitês, né? E ele participou especificamente de um comitê chamado de Coligação Social, né? Comitê da Coligação Social, que visava a criação de partido político, e também do Conselho de Legislação e Justiça da Associação dos Empregados Municipais. Essa coligação social, ela surtiu, né, efeitos, gerou frutos, e na década de 30 nasce o Partido Democrático Socialista. E entre os fundadores estava Álvaro Palmeira. Achei interessante colocar aqui esse trecho de um artigo, porque na época que eu estava analisando, fazendo uma pesquisa, eu gosto muito de contextualizar com o que está acontecendo na época. Eu estava procurando um pouquinho mais sobre os anos 30, né, como era aquela época, e sem querer, eu pesquisando sobre os anos 30, não especificamente sobre Álvaro Palmeira, eu encontrei um trecho de um artigo da Universidade Estadual de Santa Cruz falando sobre o Álvaro Palmeira. As discussões em torno da associação de cunho socialista, que visava a criação de um partido e pressupunha concorrer às eleições como forma de atuação, efetivou-se na década de 30, com a criação do Partido Democrático Socialista. Em 32, o Diário de Notícias informava sobre a reunião promovida pelo Dr. Pedro da Cunha e um grupo de intelectuais patrícios. Entre esses intelectuais aí estava Álvaro Palmeira. Palmeira esteve presente na reunião e propôs a nomeação de uma grande comissão que ia tomar o título de Comissão Organizadora do Partido, para receber as sugestões dos aderentes e providenciar sobre sua instalação definitiva. No final daquele ano, trataram da conclusão do manifesto do partido, do qual Álvaro Palmeira figurava na lista dos integrantes da comissão organizadora. Então, você vê aí, eu estava procurando uma coisa, né, e mesmo assim também tem menção a ele. Então, ele era uma pessoa naquela época muito, muito atuante na vida política do Brasil, do Rio de Janeiro, sobretudo. Vamos entrar agora novamente, né? A nossa senoide subiu de novo lá para a linha da maçonaria, e a gente começa a entender a trajetória, depois que a gente entende um pouquinho mais da trajetória acadêmica, profissional e política, a gente pode, né, já verificar o maçom de fibra, né, ideais e garra que ele foi. E a gente vai ver a seguir que a vida maçônica,
a agitação da vida maçônica do Álvaro Palmeira não devia em nada para a vida política dele, né? Como a gente já verificou, né, já viu, mencionado anteriormente, em 9 de dezembro de 1920, ele é iniciado na loja Fraternidade Espanhola. Em 42, ele é eleito como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O Joaquim Neves, né, é eleito como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e ele é o grão-mestre adjunto. Em 44, sob a gestão lá do Joaquim Neves, começa-se a ter rumores de uma possível dissidência. E os líderes dessa dissidência eram o Otaviano Bastos e o Alexandre Brasil de Araújo. Esse movimento acabou sendo suprimido, e através de um ato, lá, o 1842, seus envolvidos perderam por 2 anos os direitos maçônicos. Esta ação ela acabou tendo continuidade, né? E com a suspensão de Guilhermano de Assis e o nosso personagem também, Álvaro Palmeira, através dos atos 1843 e 1845. Na época, né, existia fortes indícios que tanto Assis quanto o próprio Álvaro Palmeira tinham participado do movimento em questão. Vamos seguir aí um pouquinho mais o curso da história. Agora a gente está em 18 de maio de 45, em plena Segunda Guerra Mundial, e Álvaro Palmeira e Otaviano Bastos, eles fundam a Grande Loja do Brasil, que teve pouca duração. Em 48, surge o Grande Oriente Unido, e o Grande Oriente Unido tem como participantes Álvaro Palmeira, José Benedito de Oliveira Bonfim, Osmani Vieira de Rezende, Moraci Abex de Namarco. Coloquei alguns nomes chaves daquela época, não todos. E na década de 50, a Grande Loja do Brasil foi absorvida pelo Grande Oriente Unido. Vamos agora para 56. Neste ano, né, o Grande Oriente Unido tinha como grão-mestre Álvaro Palmeira. E sob a gestão dele, por meio do decreto 1767, era aprovado, em dezembro de 56, um convênio para incorporação e reincorporação das lojas do Grande Oriente Unido ao Grande Oriente do Brasil. Foi como eu falei lá no começo, né, meus irmãos, um dos grandes objetivos dele era a unificação, né, a fraternidade maçônica. E esse processo teve como base um tratado de 54, trabalhado entre o grão-mestre do GOB, o almirante Benjamin Sodré, e Leonel José Soares. Depois que teve essa assinatura desse convênio, novamente Álvaro Palmeira passa a integrar aí o Grande Oriente do Brasil. E vindo com ele, né, vem toda a influência dele, todos os ideais que ele pregava, né, e tudo que ele imperava também. Em 63, Álvaro Palmeira foi eleito como grão-mestre geral, em um mandato de 5 anos. Como tudo, né, na vida aí que a gente já viu do Álvaro Palmeira, a administração dele também foi bem intensa. E como eu falei, né, é interessante a gente estudar a vida dele, né, em 64 começa o regime militar, então você começa a ver, né, todos os grandes pontos aí da nossa história, a história do Brasil, somente estudando Palmeira. E entre algumas coisas, né, ele iniciou a construção do prédio do GOB, no bairro de Fátima, outro em Brasília, foi responsável pela construção do Palácio Tiradentes em Belo Horizonte, e também tratava da desapropriação do Palácio do Lavradio, porque na época o Rio de Janeiro estava passando por uma remodelação urbana. Então, alguns jornais da época falavam muito sobre isso, falavam que o Rio de Janeiro tinha virado um canteiro de obras. Então, pesquisando, a gente vê muito dessa coisa. E, de acordo com Palmeira, no relatório de 65, no que se refere ao Palácio do Lavradio, ele tinha falado, né, que o governador do estado tinha ordenado que o palácio não fosse demolido. Em 12 de julho de 65, ainda, né, sobre os auspícios do mestrado dele, é criada a editora maçônica do GOB. Já em 22 de novembro de 66, a gente tem a inauguração do escotismo no GOB, aí além da criação do departamento de escoteiro. Ele também criou o Superior Tribunal Eleitoral, em 67. E no dia 28 de janeiro de 68, Célio Cordeiro, o candidato oficial, é derrotado por Dinamarca. Ou seja, Célio era o candidato que ele apoiava e foi derrotado.
Mas antes de Dinamarca assumir o cargo de grão-mestre, Álvaro Palmeira, em 19 de março de 68, renovava os seus objetivos no ato 1617, de 3 de agosto de 1940, tendo o marco inicial do rito brasileiro. Isso daí é toda uma história, né, meus irmãos, à parte, que vale a pena. Rito brasileiro já foi falado aqui nesse canal, que a gente está aí, que eu estou falando hoje. Existem livros sobre isso também, e vale a pena conhecer essa história mais a fundo. É uma história incrível, assim. Eu não vou me estender muito aqui, porque já seria uma outra palestra só sobre o rito brasileiro. Mas, assim, a gente começa lá em 14, né, com Lauro Sodré. Depois você vai vendo, né, você vai lendo algumas coisas, tem livros sobre isso, como eu disse e tal, que entre 40 e 60 teve várias tentativas para reerguer o rito, né? Mas o fato é que somente em 68, através de Álvaro Palmeira, que foi possível, né, que a gente conseguiu regularizar o rito. Então, vale a pena depois, aqui se fosse um link de internet, vale a pena depois clicar aqui e pesquisar só sobre o rito brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, foi constituída uma comissão especial nessa época, cujo objetivo seria rever a Constituição do Rito, publicada pelo GOB em 40, na década de 40. Essa comissão, meus irmãos, seria o primeiro núcleo do Supremo Conclave. E por ser remanescente do rito do conclave adormecido, o Palmeira ele seria o assessor da comissão. E ainda em 68, lá em maio, pouco tempo do término do grão-mestrado, ele apresentou a nova planta do Rio de Janeiro, onde nessa nova planta já se observava, né, o Palácio do Lavradio, sendo preservado da demolição. Aí, de acordo lá com a ata da época, tem essa observação, né? Todas as plantas anteriores da cidade traziam consigo a demolição do Palácio Maçônico, mas a atual resguarda, até final decisão, nossa sede venerável. Então, meus irmãos, vamos voltar lá, o início lá da nossa telinha, lá do nosso browser. Quem foi Álvaro Palmeira? Você pode escolher ou entrar só ali no Álvaro Palmeira Maçonaria, que o browser está sugerindo, que o algoritmo de internet está sugerindo. Você pode procurar saber um pouquinho mais do Álvaro Palmeira e assim entender do Álvaro Palmeira, vamos dizer assim, do mundo profano, como ele foi importante para o Álvaro Palmeira maçom, que a gente gosta, né, que a gente venera. Então, quem foi Álvaro Palmeira? Uma pessoa que viveu, né, 93 anos. E nesses poucos minutos que eu estou aqui com vocês, né, falando, conversando com vocês, eu procurei apenas arranhar um pouquinho da vida dele, mostrar um pouquinho da complexidade desse maçom. Tentei também, meus irmãos, aqui com vocês, mostrar que a gente não deve rotular o ser humano, que é um ser histórico, e nem tampouco, né, pegar só um pedacinho que interessa e tirar os outros. Tentei mostrar para vocês, né, que para a gente falar de qualquer personalidade, histórica ou não, a gente tem que ir a fundo na história dessa personalidade, entender o contexto político e social em que vivia, e não apenas assim, analisar friamente as palavras que proferia, ou que alguém falou que ele proferia, ou escrevia, né? Então, no final de tudo, eu deixo para os irmãos essa pergunta, né? Quem foi Álvaro Palmeira? O que ele fez? E eu vou responder, né? Eu vou dar a minha resposta. Na minha opinião, a opinião aqui do Tadeu, Álvaro Palmeira, ele realmente foi um homem livre. Ele foi um verdadeiro maçom. Ele acreditava nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Ele fez tudo o que podia, também tudo o que não podia, que diziam que ele não podia na época, né? Então ele fez tudo o que podia para exercer o seu direito realmente de ser livre. E é isso, meus irmãos. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos uma boa noite. Espero que tenham gostado aí, entendido um pouquinho mais aí desse personagem tão complexo, esse personagem histórico, que é o nosso Álvaro Palmeira. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Boa noite, Tadeu Santiago. Obrigado aí pela sua apresentação. Acrescentou, tenho certeza, mais um pouco sobre a vida desse homem, né? É o nosso ícone. Meus irmãos, ordenadamente, o nosso palestrante se coloca à disposição para perguntas, né? Nós gostaríamos de informar que são necessários pelo menos uns 3 ou 5 minutos para pergunta, para o irmão não se prolongar muito, tá bom? Então, por gentileza, Eu pela só queria ordem. saber o nome completo de Álvaro Palmeira, que ele falou Álvaro Palmeira, mas não falou mais nada. Por incrível que pareça, é Álvaro Palmeira mesmo, meu irmão. Não tem mais nada, né? É só Álvaro Palmeira mesmo. Conforme consta, né, nos assentamentos, né? Não tem mais. Nome simples e homem complexo, né? Pequeno nome, homem pequeno também, mas de uma grandeza também. De estatura, enorme, né? Estatura, né? Por gentileza. A palavra. Sei que todo mundo está querendo falar, então quem vai falar primeiro? Rapaz, está difícil, hein? Foi eu. Quem vai falar agora é o segundo. Sim. Naturalmente, meus irmãos, o trabalho apresentado ele não esgota o assunto. Nós temos diversas outras etapas da vida do Álvaro Palmeira que podem ser faladas, né? Então, cada um sabe um pouquinho. Não vai ser uma outra palestra, temos as perguntas. Então, meu irmão Celso Coelho. Primeiramente, boa noite, meu irmão. Na hora que eu cheguei, você estava ausente do grupo pelo seu telefonema. Mais uma vez, parabéns pelo evento, mais uma semana, né? E parabenizar o irmão Tadeu também, garoto. Obrigado, e estudioso. Isso nos dá um acalento de profundidade aí para frente e uma visão futura, né? Enfim, é só para colocar, meu irmão Tadeu, uma pimentinha que eu vim acompanhando, aprendi muito com vocês, principalmente nessa cronologia. Ele tinha uma vida social, virou política, depois profissional como médico, depois como maçom primeiro, né? Depois médico. E nessa passagem toda histórica, que a gente sabe que também vivemos momentos políticos complicados no início do século passado, né? Governo forte também, Vargas, e parece que ele viveu bem com esse pessoal, né? Inclusive no governo de 64, governo militar. Ninguém amolou ele continuou ativo. Então, só para colocar uma pimentinha, nós estamos novamente num momento de instabilidade política. E eu acho que a maçonaria vai sentir muita falta dessa atuação histórica que ela já teve e está morna, está acolhida, sem posicionamento e vai perder o bonde da história. Na minha simples visão pessoal, tá? E eu acho que vai ser um momento triste para a gente, tá? E depois, se complicar politicamente por qualquer motivo, né, a gente vai começar a ser perseguido também, entendeu? Tempo sobre isso. Mas vamos torcer que apareçam alguns aí que possam fazer um posicionamento mais firme e forte e a gente pegar o rumo da história, né? Nos proibiram de conversar política, não é politicagem, não, política em loja, né? Não necessariamente não em loja durante uma ritualística, mas a maçonaria ficou omissa na política. Desculpe, é só para colocar um tempero que Álvaros Palmeira vão fazer falta para a gente, tá? Obrigado. Irmão Luciano Cruz. Olá, Tadeu, meu querido Opa, irmão da Monte Castelo. Eu fiz questão de estar aqui para ouvir, obrigado, porque Álvaro Palmeira realmente ele reluz, né? Ele reluz. Eu acho que você não pegou na nossa loja uma figura maravilhosa que chamava Osias Machado. Osias Machado, fundador da nossa loja,
ele teve o privilégio de falar com Álvaro Palmeira, meu irmão. Ele teve o privilégio. E sempre quando ele podia, ele falava isso em loja, que havia uma grande conversa no salão, não sei se era no Salão Nobre, e de repente subiu na cadeira um homenzinho pequeno e começou a falar determinadas coisas e todas as atenções voltaram para esse homenzinho. E quando acabou, queriam falar, acredito que era uma festa branca ou qualquer coisa que o valha, e chamaram para que ele pudesse... fizeram o convite, né? Só que não podia, que ele era menor de idade. Então, Álvaro Palmeira está muito... Antes ele já tinha veia maçônica. Sem falar no nosso ritual, né? O rito brasileiro, Álvaro Palmeira. Eu sou fanzaço do Álvaro Palmeira. E eu quero falar uma coisa aqui que um grande irmão também aí levantou, o irmão Celso, né? O irmão Celso levantou um ponto que eu sempre bato, meu irmão, nesse ponto, que é a questão da maçonaria ativa. Meu irmão Celso, a gente está precisando de ícones como Álvaro Palmeira. Teve um dia que eu falei isso em loja e quase que fui expulso, porque eu falei o seguinte: está faltando Álvaros Palmeiras na nossa instituição. Isso é fato. Álvaro Palmeira realmente ele trouxe toda a sua sapiência, toda a sua forma de se colocar de forma maçônica maravilhosa, evoluiu, trouxe para a gente algo altamente nacional, nosso rito brasileiro, que foi bacana isso. Tadeu, antes de eu me empolgar de falar qualquer coisa, você trouxe esse tema com tanta tranquilidade, parecia que eu estava sentado do teu lado e a gente batendo um papo. Parabéns pela eloquência, obrigado, pela forma que você conduziu, sabe? Você fez uma coisa simples, mas na realidade é complexa. Eu vou fazer um paralelo, sabe? Quando tu vê Caetano Veloso tocando no violão, tu fala, pô, assim é mole, eu também toco. Aí quando tu pega o violão, tu fala, caramba, é difícil. Então foi a mesma coisa. Você fez isso de forma maravilhosa. São pessoas como você que a maçonaria precisa. São pessoas como todos que estão aqui que a maçonaria precisa. Agora, é claro que eu entendo profundamente a colocação do irmão Celso, porque eu passo por isso, mano. Eu passo por isso. Eu fico pensando quando vamos efetivamente fazer algo. E está muito complicado, meu irmão. Mas eu acho que nada é por acaso, como já dizia o meu irmão Osias, e eu acho que nós estamos aqui reunidos, todos nos conhecemos, fazemos parte de uma sociedade maravilhosa, e eu espero que essa conversa, que não foi nem uma palestra, foi uma conversa que o Tadeu teve com a gente maravilhosa, que essa conversa tenha frutos e os nossos pensamentos comecem a planejar algo para que nós possamos fazer dentro da filosofia maçônica, mas mudar. Porque eu entrei, meu irmão Celso, para isso. Meu pai se chamava Archibaldo Cruz. E quando ele falou para mim sobre maçonaria, eu fiquei entusiasmado para entrar. Papai faleceu. Se papai tivesse vivo, eu ia falar, pai, o senhor não me falou que era dessa forma. Não era assim. Né? Porque muitas vezes que eu queria desenvolver algo, alguns irmãos da loja falavam, isso é robô da juventude. Então, quando tem algum irmão, aprendiz, companheiro, que fala alguma coisa, eu sempre falo, tem que ouvir esses robôs da juventude. É esses robôs da juventude que tem que ouvir para que haja mudança. No mais, Tadeu, mais uma vez, viu? Fico honrado de você ser da Monte Castelo. A Monte Castelo tem você aí, uma pedra maravilhosa, que já está mais do que lapidada e muito valorosa. Muita paz, muita luz para você e para todos os demais irmãos. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Jorge Tadeu Lourenço, tenha bondade, meu irmão. Jorge Roberto vai ficar para depois. Né? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez aqui, Tadeu, eu quero colocar aqui
o triplo parabéns pelo que você vem trazendo para a gente, não só na palestra que foi feita lá para a nossa loja, mas aqui também. Duas linhas assim a gente identifica muito firme a contribuição do seu trabalho, que seja demonstrar como que uma pesquisa de fato precisa ser feita e como é que essa pesquisa de fato resulta em tanto conhecimento, em tanta coisa interessante que é trazida, conforme deve ser feito. Então, isso é um primor que você traz para a gente, que serve de exemplo. E o segundo ponto, né, é o exemplo que é esse exemplo desse personagem que é Álvaro Palmeira, que, como refundador, né, do nosso rito, a gente precisa realmente trabalhar bastante, estudar bastante, principalmente na sua atitude. Álvaro Palmeira, ele fica sendo aquela figura que, como diz a canção, né, ele não espera a hora para fazer, ele vai lá e faz. Né? Ele vai e faz. Ele não vê dificuldade. Se há dificuldade, ele supera a dificuldade, porque ele faz, ele põe mãos à obra e faz. É preciso lembrar que o nosso rito brasileiro, lá em 68, quando ele reedifica, ele tinha uma crise séria, porque não haviam rituais. E Álvaro Palmeira, como assessor, ele escreve os rituais. Não é por causa disso, ele escreve os rituais. Ele escreve os rituais, né, de toda a parte filosófica do nosso rito, que, aliás, né, convido aos irmãos que não conhecem, né, os nossos graus filosóficos, né, venham a conhecer e vão perceber claramente uma identidade muito firme, né, disso que foi a vida de Álvaro Palmeira com o que é apresentado nos nossos graus filosóficos. Há uma carga de civismo muito forte que não poderia ser diferente, haja visto que foi escrita por aquelas mãos, né, as mãos de Álvaro Palmeira. Então, essas duas mensagens, eu acho que assim são muito fortes. Primeiro, novamente, parabéns pela maneira de mostrar como que deve ser um trabalho de pesquisa. E segundo, pelo exemplo da pesquisa que foi dessa figura, que é uma figura cuja atitude, cuja maneira de agir encara os obstáculos. Parece que é aquela figura que olha, né, e diz assim, ainda bem que tem um obstáculo, porque eu vou superar, eu vou fazer. Não vai depender, não vou depender de outros. Eu vou lá e vou encarar e vou fazer. E foi assim na vida dele constantemente. Acho que esse exemplo que ele traz é algo assim muito profundo, algo que a gente tem que trazer para a vida, não só da maçonaria, mas até para nossas vidas profanas, né? Como a gente vê, né, a pluralidade, né, que foi a vida de Álvaro Palmeira, não só dentro da maçonaria, mas em vários setores, né, no setor acadêmico, no setor profissional, no setor político, né? Ele sempre agiu dessa forma. Ele encarava os desafios, né, e vencia os desafios, porque ele não esperava a hora, ele fazia acontecer. Então, isso daí realmente é algo que a gente não pode perder nunca, nunca, nunca de vista. Parabéns, Tadeu. Parabéns. Obrigado, e esperamos ainda que essas suas palestras sobre Álvaro Palmeira sirvam para a gente não deixar esse tema apagar, né? Ele ficar sempre vivo, porque precisa estar vivo na memória de todos nós. Parabéns. Obrigado, meu irmão Jorge Tadeu. Jorge Roberto Carneiro. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Ô, meu irmãozão, boa noite. Meu irmão Tadeu, não vou me delongar porque chovendo molhado só inunda, né? Então não faz sentido, né? Mas vou parafrasear o nosso querido irmão Alexandre Repaz, né? Eu vou jogar um litro de gasolina, jogar o fósforo, vou te deixar na furada aí. Mas não, meu irmão. Eu acho que tem dois grandes marcos aí, né? E os irmãos me permitam aí fazer esse contraponto, mas é para trazer o fomento desse entendimento, né? Primeiro é aquele simbolismo lá daquela primeira imagem, né? Que o irmão fala da construção
é que muita gente pensa que a lapidação são coisas totalmente distintas, né? Ou seja, eu vejo mais aquilo ali como um autoconhecimento, né? Você está se descobrindo, né? Como diria aquele grande o Aleijadinho, né? É, eu não esculpo a pedra, eu só tiro o que está lá dentro, né? Então acho que é mais ou menos isso, O né? excesso, né? Só tira o Só o excesso. excesso, só tira o excesso. E no final, que o irmão traz também, né? Exatamente, né? Apesar do excelente passeio que o irmão deu aí por esse arranhãozinho, né? Esse band-aid aí que você tirou aí de Álvaro Palmeira, trazendo exatamente esse fechamento de realmente o que é, o que fez e como é que foi, né? E quem seria para cada um, né? Então, nesse contexto aí, né, que o irmão trouxe, e aí é que eu faço o contraponto mas é só para fomentar tudo isso, é que eu acho que não só foi dito também que a maçonaria, os grandes nomes, os grandes vultos, né? Mas eles já fizeram a sua história, né? Acho que os irmãos acabaram ficando confortáveis e falaram assim, não, eles já fizeram, né? E aí você deita na glória do outro. Mas o que você está fazendo para poder continuar? Né? É exatamente o que ele traz, eu acho, com o rito brasileiro, né? Tradição para a gente entender, valorizar e fazer, mas com inovação, né? Vamos dizer o termo, né? Renovação, mas vamos botar num termo mais atual, né? Com inovação, porque ele mesmo fala que você tem que ser, que o irmão trouxe isso hoje também, você tem que ser instrumento das ferramentas que tem na sua época. Foi o que você trouxe na sua pesquisa, né? Se você não tiver contexto, a informação não vale. É nada mais que um dado, né? Falando cientificamente, né, como o irmão trouxe esse contexto, então vai ser só um dado, não vai ter sentido. Então, se você não entender os fatores externos que levaram aquele comportamento, não faz diferença. E é isso, né, que eu acho que nós que somos maçons mais novos, né, ou seja, que temos aí menos de 20 anos de ordem, vamos dizer assim, né, é que temos que entender essa transição como a gente tem que fazer essa transição para poder fazer. E eu entendo que o Álvaro Palmeira, nas suas memórias e em estruturar o rito, o que ele fez? Ele deixou um roadmap, vamos dizer assim, né? Meus irmãos, vai por aqui que vai dar certo, né? Óbvio, respeitando cada um. Então, eu acredito que sim, eu acho que a gente pode e deve falar de política, né? Mas não entrar na questão partidária. Me ensina a política, né? Como é dado nos altos graus, nas outras coisas, de como você vai atuar em cada uma das coisas, como você, como cidadão, vai trabalhar e vai poder desenvolver, né? Então, em cima desse contexto aí, é que eu queria que o irmão nos brindasse um pouco mais com a sua perspectiva em cima da sua resposta, para ver se faz sentido, né? E o irmão trazer mais informações aí dentro desse contexto, né? Para que nós possamos, através do nosso autoconhecimento, através dos princípios, né? Porque da simplicidade vem a complexidade, né? Que se a gente fizer valer os nossos juramentos e seguir o que ele determinou, acho que vai dar tudo certo, né? Mas nós temos que seguir. E é isso que eu gostaria que o irmão aí nos brindasse com a sua visão, a sua perspectiva, para que a gente possa aprimorar mais e trazer um calorzinho para esse debate aí. Muito obrigado, meu irmão. Nada, meu irmão, eu Obrigado, que João. agradeço. Não, realmente é isso, né? O homem lá, ele se construindo, aquela figura eu gosto muito dela, de vez em quando eu boto ela aqui assim, né, no computador, né? E já até encontrei uma vez, eu vou comprar uma estatuazinha dela para deixar aqui, que ela é bem, bem significativa. E você falando, né, sobre, até o irmão Luciano também falou sobre liberdade e tal, eu me lembrei até de uma frase do George Orwell, né, que ele fala assim, o que é liberdade? Ele fala assim, liberdade existe, liberdade não existe, mas se liberdade existisse, ele a capacidade, vamos dizer assim, né, aí tem a frase lá bonita dele, né, nos livros, mas
seria a capacidade, ou seria até ele conseguir, né, poder falar para algumas pessoas o que elas não querem ouvir. Liberdade seria isso também, né? Então, Álvaro Palmeira, nesse ponto, ele foi bem livre. Não, e né? assumir a posição, né? E O assumir a posição dele, protagonismo do continuar. negócio, né? E Isso fazer, mesmo. e vamos fazer, gente, né? Vamos E fazer. continuar, E enquanto, ainda nessa simbologia, né, do homem se construindo, né, que foi também o que o irmão perguntou, realmente, assim, a maçonaria tem aquela ideia, né, da gente sair de uma posição, vamos dizer assim, de uma posição mais embrutecida, que eu não gosto de falar algumas coisas na internet, né? Mas vamos dizer assim, né, numa coisa mais embrutecida para uma coisa mais lapidada, né? Então, a gente tem isso. Então, realmente aquela imagem, eu quis colocar isso, mas de maneira mais figurativa, sem colocar algumas coisas que todos aqui já conhecem. Então, realmente, o irmão pegou, né, a ideia, e foi isso mesmo. Porque, na verdade, a gente tem isso daí em vários momentos, vamos dizer assim, em várias ordens também ao longo do mundo. Da mesma forma que a gente tem de sair desse jeito mais bruto para o jeito mais lapidado, a gente tem a visão da alquimia, que é transformar o chumbo em ouro. Então, o processo da alquimia é isso que o irmão falou, é o processo da lapidação dele mesmo se construindo. Então, a gente vê isso daí em vários outros lugares, na religião também. Tem um homem, né, saindo do estado adâmico, que é o barro, até ele vai em um monte de situações, aí tem um caminho até ele alcançar o estado crístico. Então, em vários momentos na história, em várias simbologias, a gente está tocando nessa tecla, está tocando nessa tecla. E quem tem ouvidos para ver, né? Quem tem ouvidos para escutar e olhos para ver, né? Acaba entendendo. E realmente essas ordens aí, como a maçonaria e algumas poucas, né? Infelizmente, aí no mundo de hoje, porque hoje tem muito, vamos dizer assim, né? Pessoas que vão surfando a onda, né? E tem as realmente tradicionais que que primam por um conhecimento, né? Então, assim como o Tadeu falou, né, sobre o Jorge Tadeu, meu venerável, que estava aqui, sobre o processo de pesquisa, que tem toda uma técnica para seguir, a gente tem que entender que essas ordens, como a maçonaria também, vai permitindo você ter uma estrutura por trás para você sair de um processo, de uma condição para outra. Então, é isso que realmente, como eu disse, né, eu conheço um pouquinho aí, né, do mundo, vamos dizer assim, da internet e tal, e eu não quis deixar algumas coisas muito abertas. E o irmão conseguiu captar direitinho o que eu quis dizer com aquela figura, que realmente era isso. E até, né, saindo lá do Palmeiras do início até o final. Então, eu tentei botar mais ou menos isso. E muito obrigado, meu irmão, por contribuir aí. Era isso mesmo, tá? Obrigado. Gratidão a minha por você nos brindar com isso. E principalmente pela reflexão que fica, né, meu irmão? Que eu acho que é isso. Acho que o maçom, independente de qualquer coisa, tem que assumir o seu papel, né? Acho que esse é o grande exemplo do Álvaro Palmeira. E para todos aqueles que praticam o rito brasileiro, deveriam emergir mais nisso para entender o dogma, né? Porque as pessoas vão falar e às vezes, que o escocês, mas não tem nada a ver, né? Que se você alinhar os 6 ritos que nós temos hoje no GOB, cara, o rito brasileiro é totalmente, é quase assimétrico, porque a questão é exatamente essa, né? De você assumir esse protagonismo, de você fazer, né? Tanto é que nós temos essa chancela de ser o único rito que é nacionalista, né? Quantos outros irmãos não poderiam fazer isso, né? Mas Álvaro Palmeira fez e nos entregou esse legado aí. E parabéns por trazer clareza e essa reflexão tão necessária àqueles que estão nessa caminhada junto conosco. Muito obrigado, desculpa me alongar, mas porque senão a gente fica aqui porque o papo é bom demais, né? Então tá bom, muito obrigado, meu irmão. Mas não vai faltar oportunidade, não. Vamos estar juntos. Vai não, eu que agradeço, meu irmão. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, João. Obrigado, meus amados irmãos aí pela escuta aí regenerativa. Aí. Obrigado, meu irmão. Mais algum irmão deseja falar? Pensei que o César Santos ia falar alguma coisa, né? A Monte Castelo hoje, ela monopolizou, hein? Vai falar, César?
Boa noite, meus irmãos. Eu não queria falar nada, porque eu posso até arranhar, né, as palavras dos nossos irmãos, de tanto de elogio, né? Mas eu gostaria só de falar um ponto. Nós assistimos muitas palestras que falam assim, choque, né, de gerações. Eu acho que o Tadeu aqui representa. O Tadeu pegou um tema, ele podia ter escolhido diversos temas, ele gosta de religião, comparativo, ele entra para aqueles lados lá do Oriente, mas o Tadeu teve uma iniciativa muito sobre o rito brasileiro, né, que é pesquisar o nosso rito, né, Álvaro Palmeira. E eu acho que não só Monte Castelo, como todos nós, estamos de parabéns, né, de uma geração tão nova já se interessar por este assunto. Em 15 anos de loja, pouquíssimas vezes a gente falava em Álvaro Palmeira, não assim de um trabalho mais profundo. Nós tínhamos realmente Osias, né, que levava, né, o nome do Álvaro Palmeira para a loja, mas faltava a gente realmente abraçar aquela ideia dele. Eu acho que esperamos 15 anos, né, para ter uma pérola do Tadeu Santiago, né, para fazer um trabalho tão perfeito como isso. Boa noite a todos, e todos estamos de parabéns. Obrigado. Mais algum irmão? Antes de passar a palavra para algum dos irmãos, a gente tem que recordar o seguinte: Álvaro Palmeira é um ilustre desconhecido, até para nós do rito brasileiro, né? A gente demonstra isso. Esse concurso revela isso. Álvaro Palmeira é aquele personagem múltiplo, contestador, e ele foi, vamos dizer assim, com o passar do tempo, tentaram apagar a memória dele, né? Tanta coisa esse homem fez, mas muita. Mas esse caráter disruptivo dele é que acarretou isso. Porque lá em 42 ele é eleito grão-mestre geral adjunto para poder calar a boca dele, que ele, na soberana Assembleia Legislativa, ou soberana Assembleia, né, ele fazia discursos ácidos. Ele contestava a organização. Ele dizia que não era possível que Joaquim Rodrigues Neves fosse se perpetuando. Então, o sistema colocou ele ali para calar a boca, mas não conseguiu. Esses estudos nós dificilmente fazemos, né? E a questão política, a discussão de política, é a questão de política partidária, né? Isso sempre divide. Todos nós temos uma coloração política, não gosto do partido A, partido B. A proibição não é discussão política, é discussão política partidária. O maçom tem que se posicionar, ele não pode ficar dele. Ele tem que votar, ser votado. Mas dentro do templo não pode ter discussão política partidária, porque senão o equilíbrio se rompe, né? E uma outra coisa, a política tem que ser feita fora. Você é candidato, vai ser eleito, você vai trabalhar fora. Pelo seu posicionamento, pelas suas condutas, é que você vai ser enxergado e vai ser, por fulano é maçom. Acho que no passado era dessa maneira, né? A política era feita fora dos tempos, mas se conversava antes, né? O nosso irmão César Santos, ele colocou sobre a vida de Rui Barbosa hoje. Rui Barbosa é um exemplo disso, né? Iniciado na Loja América e outras coisas mais. Mas ele tinha um posicionamento muito forte, né? Olha, você, para ser maçom, você precisa libertar tantos escravos. Você precisa... Então, os ideais, eles não morreram, eles continuam latentes. Nossa, irmão Ari não é do rito brasileiro, mas é um admirador, né? Sim, meu irmão, eu sou admirador do rito brasileiro. Aliás, eu iniciei no rito escocês e estou hoje no xirete, mas não abandonei as minhas origens, não. Eu quero cumprimentar o irmão Tadeu, e é bonito, é gostoso você ouvir um jovem maçom.
Isso faz a gente ver lá na frente que a maçonaria vai continuar viva e forte, né? E a palavra contestar, a palavra a atitude de contestar, ela precisa viver no nosso meio, tá? Mas de uma forma, como já foi dito aí, como politicamente, sem partido. Porque cada de nós é um político nascente. E, aliás, até por isso nós somos maçons. Nós resolvemos entrar na maçonaria, né? A minha origem profissional, a política é meio estranha a nós, mas em todos os meus companheiros, todos os meus colegas, eu sempre vi um político. E também, na maçonaria, eu sempre vejo um político. A gente precisa ter atitudes até de complacência para com os irmãos, mas acreditar nos irmãos politicamente e fazê-los políticos, no bom sentido da palavra. Então, o irmão Tadeu e o outro jovem aí, que eu não guardei o nome, é o Jorge Roberto. Tá? Ele falou, né, aquilo que a gente gosta de ouvir de um jovem maçom, de um irmão mais jovem do que nós. No dia 29, domingo, eu completo, se Deus quiser, 40 anos de maçonaria. Então, um tempinho. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu procuro vivenciar a maçonaria e amar os irmãos. A meu jeito, eu sou meio esquisito, meio caladão, meio coisa, mas eu, até profissionalmente, eu melhorei ao ingressar na maçonaria. E continuo ouvindo esses irmãos e aprendendo. Hoje eu aprendi com o palestrante e com aqueles outros irmãos que fizeram as suas colocações. Muito obrigado, meu irmão Tadeu e irmão João Dias, mais uma vez, obrigado por tê-lo conhecido, né? Muito agradeço, meu irmão. Você, embora a gente não se conheça pessoalmente, eu já sou um admirador seu, um seu admirador. Um abraço a todos, boa noite a todos. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Moacir. Meu irmãozinho Tadeu, muito boa a sua palestra. Eu também sou, assim, em menor grau que você, evidentemente, né? Mas eu também sou um pesquisador, já vi muita coisa da vida de Álvaro Palmeira, né? Mas a sua palestra acrescentou bastante coisa. Agora, você já viu aquela história, ninguém faz nada sozinho? Talvez você já tenha tido a curiosidade de pesquisar, mas eu te proporia você, quando que tiver um tempinho, pesquise aquela personalidade que, junto com Álvaro Palmeira lá, quando saiu a primeira vez do Grande Oriente lá, da primeira bronca, aquele homem chamado Otaviano de Menezes Bastos. Disseque essa personalidade aí a fundo e você vai ver que tem sempre alguém ali por perto, que muitas vezes, é esquecido. Tá? Dá uma olhadinha nesse personagem aí, com muito carinho, com a mesma profundidade. Tá anotado. Muito obrigado, meu irmão João Dias. É só, muito obrigado. Um jovem talentoso, né? Também o irmão Jorge Roberto aí, o nosso venerável que falou antes, só engrandece a nossa ordem e a certeza da perpetuação da mesma. Muito obrigado por nos ensinar, por trazer seus conhecimentos e saberes, viu, querido irmão Tadeu? Muita luz para você. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, João Dias. Por nada. Mais algum irmão? Ele não levantou a mão ainda. Quer falar? Aproveite, fale agora, ou então só na próxima terça-feira, hein? Aí já vai ser outra palestra. Aproveitar e acrescentar uma coisa. Álvaro Palmeira, ele não era contrário ao regime instituído, né? Nos anos 30, ele
ele havia com admiração Getúlio Vargas, porque foi implantado ali a questão dos direitos trabalhistas, ele foi acompanhando até no momento em que houve o golpe e a própria maçonaria foi perseguida, né? Duramente perseguida, né? Não por Getúlio Vargas, mas por aqueles que estavam em volta, principalmente pelos integralistas, né? Então, templos foram fechados, obediências deixando de funcionar, e Álvaro Palmeira se posicionou junto, né, através de missiva, questionando essa medida de força, né, pleiteando a abertura de lojas. Que o Grande Oriente ele funcionou assim a meia bomba, administrativamente. E algumas lojas eram fechadas pela força policial. Arquivos de loja foram apreendidos. Era um sistema realmente de força. E muitas das lideranças, elas se afastaram, né? Então, politicamente, nós vivenciamos alguns períodos em que as lideranças políticas deixaram de existir. Nós falamos passado que nós somos um povo obediente, ordeiro, que nunca tivemos guerra, não tivemos nenhuma revolução, e nós acreditamos, durante muito tempo, fomos obrigados a acreditar, quando em verdade não é. Né? Meu irmão João Dias, só um segundo seu a mais. Pois só não, um meu posicionamento, talvez, que não ficou muito claro. Quando eu digo que a maçonaria deixou de fazer ou conversar política, não é política partidária, como não deve mexer com futebol, com religião, entendeu? Mas ser conivente com a injustiça, que a gente está vendo gritante, e com a corrupção, é difícil ver maçom aceitar isso, entendeu? E nós temos irmãos maçons que defendem isso com unha e dente. Então, nós estamos deixando um espaço enorme na história. Não é política partidária, tá? É não ser conivente com a corrupção e, principalmente, com injustiça. A gente está muito quieto, de cabeça baixa nisso tudo. É uma posição minha, muito pessoal, desculpa. Obrigado, desculpe ter voltado. Pois não, Zé Carlos. Meus irmãos, especialmente meu irmão Tadeu, em nome aqui das lojas da Bahia, é que eu estou um pouco gripado, e de maneira especial, onde sou delegado do rito brasileiro, eu quero transmitir o meu abraço a você. Eu também sou fã de Álvaro Palmeiras, porque eu adoro ver um maçom entusiasta, um maçom verdadeiramente homem de seu tempo, um maçom que defende os princípios que nós defendemos. Então, um abraço a todos os meus irmãos, e um prazer a todos. Obrigado, cara. Muito obrigado aí pela participação. Meu irmão Tadeu Santiago, com você as palavras finais. Mas meus irmãos, assim, eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? E achei interessante até o irmão Moacir, né, falar do Otaviano Bastos, porque eu acho que o conhecimento é isso. Às vezes o negócio ali está parado, né, como já foi falado aqui, às vezes a gente não procura saber quem foi Álvaro Palmeira, qual é a história, às vezes até do nosso rito também, só que está ali parado, como se fosse um novelo de lã, né? E quando eu vou lá, né, alguém vai lá, puxa um fiozinho, daqui a pouco já vem outro, e vem outro. Então é isso, né? O irmão sugeriu, e se alguém for falar sobre o Otaviano, daqui a pouco vai vir outro fiozinho junto, a gente vai puxando, né? E com o tempo a gente consegue desamarrar esse novelo todo. E é isso, eu acho que aí outra pessoa vem, fala um pouquinho mais. Os irmãos falaram aí também sobre que ninguém faz nada sozinho, né? Isso daí foi falado por Newton. Ele fala, né? Se eu enxerguei mais além, é porque eu me apoiei sobre ombros de gigante. Né? E é isso, realmente, acho que a gente pode sumarizar isso, e não só isso, como também a necessidade realmente da discussão, né? A luz só se faz com atrito de ideias. Aquele negócio que eu falei lá no começo, para você criar uma síntese, você só entende uma coisa quando você sintetiza aquela coisa na tua cabeça. E realmente, você tem uma ideia, você já tem uma tese montada, e daqui a pouco você tem que destruir a tua tese, com a tua antitese. Só assim você consegue ter aquele puro suco
e realmente aquilo é o conhecimento que está fixado na tua memória. E depois daquele conhecimento você pode chamar ele de tese e começar tudo de novo, né? E é isso, meus irmãos, é só isso mesmo, eu só tenho a agradecer a vocês. E dentro aí do rito brasileiro, desses grandes nomes, a linhazinha aí do novelo foi puxada aí, vamos continuar. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Obrigado, Tadeu. Fecha aqui dizendo vida longa e próspera, né, para todos, né? Eu estou aprendendo, hein? E lembrando o seguinte, Álvaro Palmeira é o sol, né, no céu do rito brasileiro. Existem outras estrelas, constelações, que a gente vai pesquisando gradativamente, né, com as sugestões que são apresentadas, né? Pena que esse irmão não está aí, ó, senão eu ia apresentar aqui para ele, ó, ia esperar ele, ó. É meia-noite, irmãos, é meia-noite. A hora do repouso já chegou. A ferramenta, o malho, descansemos. É meia-noite, o dia já pingou. Em paz nos retiremos confiantes, cada vez amando mais a nobre arte, o coração pulsando em harmonia, pregando a lei do bem por toda parte. Aos imortais mistérios juremos lealdade, a todos prometamos amor, fraternidade.